Economia e Negócios, com Ábido Filho. Ábido, bom dia. Bom dia, Patrícia. Tudo bem com você? Tudo certinho. Ábido, vamos lá. O Espírito Santo com uma excelente notícia, né? Fechou 2025 como o segundo maior produtor de petróleo do Brasil. Patrícia, retomou uma posição que era do Espírito Santo até 2019. Aí depois São Paulo, né, ultrapassou o Espírito Santo, porque a Petrobras foca muito na produção do pré-sal, né? E a bacia de Santos, Campos e Santos, né, são as que têm a maior produção do pré-sal. Aí São Paulo ultrapassa o Espírito Santo em 2019 e agora, em 2025, o Espírito Santo volta a ter a segunda maior produção do Brasil. O Espírito Santo, o Brasil todo no ano passado, Patrícia, produziu mais de 1 bilhão de barris de petróleo, 1 bilhão, estou me confundindo aqui com os zeros, 1 bilhão 376 milhões de barris de petróleo no acumulado. O Espírito Santo produziu 70 milhões, 70,4 milhões. No ano de 2024, a produção capixaba ficou em 56,5 milhões de barris, né? Não é por dia não, tá, gente? É bom, porque a gente costuma falar por dia, mas isso é o total. E aí, a gente ficou aí com um crescimento de 24,3% de 2024 para 2025. Portanto, um bom número. Mas, Patrícia, é importante a gente estar atento a um contexto geral. O Espírito Santo respondeu no ano passado 5,1% da produção brasileira de petróleo, tá bom? Lembrando, né? O Brasil produziu 1 bilhão 376 milhões de barris e o Espírito Santo ficou com 70,4 milhões de barris, portanto 5,1% da produção brasileira. São Paulo ficou com um pouco menos, com 4,89%. Esses dois estados, Patrícia, em 2021, o Espírito Santo tinha 7,2% da produção e São Paulo 9,3%. O que está acontecendo? Os dois estão, em termos proporcionais, caindo. Porque o Rio de Janeiro, Patrícia, sempre foi o grande produtor, sempre não, né? Historicamente, desde ali dos anos 80, é o grande produtor de petróleo do Brasil, saiu de 80% em 2021 e está com 87,8% de produção da proporção brasileira de produção de petróleo. É muita coisa. Então o Brasil está crescendo e o Rio de Janeiro que está puxando esse negócio, entendeu? Então, assim, o Espírito Santo, a notícia é boa, cresceu, mas a produção capixaba continua focada lá no campo de Jubarte, no Parque das Baleias, no sul do Espírito Santo, que é um produtor do pré-sal, tá bom? E não tem campos novos. Então, o Espírito Santo, ok, temos uma boa notícia para 2025, voltamos a ser o segundo maior produtor, mas se a gente olha em perspectiva, se a gente não olha a fotografia, mas olha o filme, a gente está perdendo participação na produção brasileira, tá? E os nossos campos produtores são campos antigos, né? O campo de Jubarte está produzindo aí, enfim, há quase 20 anos, né? Então, assim, é ótimo, produz muito bem, mas se a gente quer continuar sendo relevante na produção de gás e petróleo no Brasil, a gente precisa de novos campos. Então, assim, a notícia é boa? A notícia é boa. Só que, se a gente olhar o filme e olhar para o longo prazo, o Espírito Santo precisa abrir o olho. Eu ia te perguntar isso, se a gente vai ter condição de sustentar essa posição pelos próximos anos. A perspectiva, isso aqui, os dados que eu estou dando para você, Patrícia, são dados foram divulgados ontem pela ANP, né, a Agência Nacional do Petróleo. Mas se você pegar, por exemplo, no ano passado, a Finde soltou o anuário do petróleo aqui do Espírito Santo. E você vai ter a perspectiva é de um crescimento da produção capixaba de petróleo até 2027. Tá? Por quê?
porque você está tendo a entrada de Maria Quitéria, que é a nova plataforma da Petrobras, lá em Jubarte, e você tem o início da produção da Prio, que é uma empresa privada, no sul do estado, também de pré-sal. É a previsão começar agora esse ano. Então, até 2027, a expectativa é de crescimento, tá bom? Uhum. Só que de 2027 para frente, você já começa a encolher. Porque o que acontece com o petróleo, né? Você tem o campo amadurece, depois chega no alto patamar, no patamar mais alto, e depois começa a encolher, né? Espírito Santo, o que está acontecendo nos últimos 10 anos? O Espírito Santo teve uma grande campanha exploratória entre 2000 e 2015, e de 2015 para cá, o que a gente vê é um pico de produção, né, que chegou até a dar uma encolhidinha, agora voltou a subir, como a gente está falando agora, só que a gente não está tendo uma grande campanha exploratória. O que é a campanha exploratória? É você sair buscando novos campos para você produzir lá na frente, porque você não acha o petróleo agora e produz amanhã, né? É um troço demorado, né? A gente está vendo, por exemplo, na margem equatorial, lá no Nordeste, Norte e Nordeste brasileiro. Isso é um troço demorado, demanda muito investimento. E isso não está acontecendo hoje no Espírito Santo. Uhum. Então, o Espírito Santo precisa abrir o olho, porque claramente a estratégia da Petrobras, que não é mais monopolista, tem outros atores na produção de petróleo aqui no Brasil, mas a Petrobras ainda é muito forte. E claramente a estratégia da Petrobras é produzindo pré-sal. Tanto que o Rio de Janeiro tem hoje aí 88% da produção. Isso porque a produção brasileira de petróleo bateu recorde no ano passado. Então, assim, a produção brasileira de petróleo está crescendo e quem está puxando isso é o Rio de Janeiro. Espírito Santo e São Paulo, que sempre tiveram ali, sempre foram satélites do Rio de Janeiro nessa indústria do petróleo, estão cada vez mais sendo satélites, né? São cada vez menos protagonistas. Eu acho que é isso que a gente precisa estar atento na nossa indústria do petróleo, que, Patrícia, é muito importante para o nosso PIB. Uhum. Mais de 20% do nosso PIB industrial, do Produto Interno Bruto Industrial do Espírito Santo, é a indústria do petróleo. O Espírito Santo, só desculpa, o Espírito Santo já não é tão dependente assim dos royalties, né? O estado do Espírito Santo. Mas você pega municípios como Presidente Kennedy, Marataízes, municípios, Itapemirim, municípios lá do sul do estado, eles são dependentes, né? Uhum. E a receita do petróleo, muito embora ela não seja decisiva, tão decisiva como ela já foi, ela continua sendo importante. Então você está falando de vários... Você tem a questão da cadeia produtiva, você tem a arrecadação, então são várias camadas aí que a gente precisa analisar, entendeu? Então, assim, tem uma notícia positiva, mas precisamos estar atentos para o médio prazo. Não é só se iludir com a notícia positiva, né? Tem que pensar no futuro. E aí eu te pergunto o seguinte, como é que o Espírito Santo pode se posicionar para disputar, por exemplo, investimentos, para a gente não perder pelo menos essa segunda posição? A gente tem que evoluir mais também, avançar mais rápido na questão de infraestrutura, de qualificação profissional, por exemplo, entre outros. Como é que a gente consegue equilibrar? Qualificação profissional é muito importante, mas, Patrícia, eu acho que é importante a gente atrair a cadeia do petróleo. Assim, você tem um movimento, por exemplo, a Prio. A Prio é uma empresa, né, que eles chamam das Junior Oil. Ela é uma empresa nova, né, que vai começar a produzir 40 mil barris de petróleo num campo chamado Wahoo, no extremo sul do estado. Então, assim, a indústria do petróleo sempre foi muito Petrobras. Isso mudou. Então, a gente tem que, de alguma maneira, atrair... Isso é uma possibilidade, tá, Patrícia? Claro que a Petrobras continua sendo um ator muito importante, né? O que é Petrobras? Sentar com a Petrobras, o que precisa aqui para a gente melhorar essa cadeia produtiva? Mas é importante também sentar com os novos atores, né? Você tem empresas aí muito grandes produzindo petróleo, produzindo muito petróleo, investindo forte. Então, assim, como é que o Espírito Santo faz para atrair essa turma cada vez mais para cá, né? Estou falando de questões tributárias, eu estou falando de qualificação, estou falando de um monte de coisa. Outra coisa importante é o seguinte, a gente teve, no início da década, uma saída da Petrobras dos campos em terra, né? Principalmente aí eu estou falando para o norte do estado, lá em Linhares, São Mateus, enfim, aquela região toda ali.
Uma empresa norueguesa chamada Seacrest comprou o principal ativo da Petrobras, que é o Polo Norte Capixaba, lá no norte do Espírito Santo. E começou a fazer alguns investimentos, mas essa coisa não andou. A expectativa era de ter, a Petrobras produzia 7, 8 mil barris por dia, a expectativa era de chegar a 15 e até 30 mil barris por dia lá no norte do Espírito Santo. Só que a Seacrest entrou numa crise violenta, né? E hoje em dia esse troço também está andando de lado. Então, assim, é mais uma questão, claro, não é o governo do Estado, não estou dizendo que isso é uma questão do governo do Estado, é uma questão da sociedade, né? É mais uma questão que a gente precisa olhar com atenção, né? É um negócio, né? Claro que você tem acionistas ali na Seacrest, mas é algo que precisa ser observado com atenção, porque isso também impacta a nossa produção de petróleo como um todo. Uhum. Agora vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta. O petróleo, esse segundo lugar, os investimentos, os recursos que a gente vem recebendo também, claro, trabalhando bastante em cima de qualificação profissional e etc. Mas o petróleo, ele pode ser visto ou deve ser visto como uma ponte financeira do nosso Estado, já pensando num futuro energético mais limpo? Sem dúvida, né? Porque, por exemplo, você tem o Fundo Soberano, por exemplo. Eu vou te dar um exemplo, né? Agora o governo lançou na semana passada o Fundo de Descarbonização. Sim. É um fundo que está ali começa com 900 milhões, podendo chegar a 1 bilhão. Desse dinheiro, desses 900 milhões que já estão garantidos, 500 milhões eles vêm do Fundo Soberano. E o que abastece o Fundo Soberano? É o dinheiro do royalty do petróleo. Então você está usando o dinheiro do royalty, ou seja, uma compensação pela exploração de petróleo e gás, para financiar projetos de descarbonização. Então isso é um exemplo de como que o dinheiro do petróleo pode ser usado. Mas assim, não precisa ser usado só para isso, né? O dinheiro do petróleo, a gente está ganhando aí, o Espírito Santo, uma arrecadação de 1,5 bi, quase 2 bi por ano, né? Estou falando só de governo do Estado, tá? Esquece os municípios. Se você pega uma arrecadação de 2 bi, você pode usar para infraestrutura, né? Você pode melhorar as estradas para os portos que estão surgindo aqui no Estado, concorda comigo? Sim. Você pode usar para melhorar a infraestrutura urbana, você pode usar para qualificação. Então, você está falando de um dinheiro que é grosso, né? Um dinheiro forte, um dinheiro pesado. 2 bilhões é dinheiro em qualquer lugar. Então, assim, ele pode ser usado para descarbonização. Te dei um exemplo do que está acontecendo, que é uma visão bastante moderna, né? Você usar o dinheiro, um recurso de um combustível que contribui, né, para o efeito estufa, um combustível fóssil para incentivar atividades menos poluidoras. Isso é um conceito bastante me fugiu a palavra agora, bastante novo. Tem outra palavra para isso, mas me fugiu agora. Bastante inovador, mas você pode usar de outras maneiras. Por exemplo, tem uma ideia lá no norte do estado, no sul do estado, me desculpa, do Parque Log Sul, de você fazer um pool, né, com recurso dos royalties dos municípios para você fazer um investimento em infraestrutura em toda a região, porque é uma região que vai receber, por exemplo, está recebendo lá o Porto Central. Você precisa investir em infraestrutura. Tem dinheiro para isso tudo? Não. Então vamos pegar aqui o dinheiro, fazer um pool aqui dos royalties do petróleo. Por quê? Porque você está olhando para o longo prazo, né? Isso uma hora vai parar de ser produzido, mas o porto vai continuar lá, como a gente tem o porto aqui de Vitória, né, que está aqui há mais de 100 anos. Então tudo isso, Patrícia, precisa ser olhado de uma maneira organizada, planejada, porque uma hora, como eu estou dizendo aqui, vai acabar. Obrigada, viu, Ábido, pela participação, por deixar a gente um pouco mais informado a respeito da economia e dos negócios do Espírito Santo. Agradeço esse mês de janeiro comigo, iniciozinho de fevereiro. Terça-feira que vem você já vai estar de volta com Fernanda Queiroz. Obrigada, viu? Achei que ela não voltava mais, não. Volta. Amanhã ela está de volta. Querida, obrigado pela atenção, pelo carinho. Beijo para você e para os ouvintes. Ótima semana para nós. Para nós.